Um novo justiceiro, o fanatismo de sempre, o que tem de diferente nessa fase? Por que você vai ficar putinho lendo isso aqui? Vamos ver agora, aqui no Gibizinho. Fala galerinha, eu sou André Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho para falar de Justiceiro, o novo Justiceiro, um Justiceiro diferente, um Justiceiro escrito pelo Jason Aaron. Ele já escreveu o personagem e aqui ele resolveu cutucar de uma forma mais explícita, deixar bem claro o que tem por trás do Justiceiro. Então, se você chegou aqui agora por causa desse vídeo, muito obrigado e aproveite e se inscreve. Aqui nós vamos ter discussões profundas aí e espero que você já tenha lido esse quadrinho. Se não leu, vá ler, é um quadrinho bem interessante. Vou dar uma mostrada nele aí e daí depois a gente conversa sobre isso. E aqui temos então Justiceiro número 1, ao começo de uma nova fase. O primeiro, Sacramento de Frank, escrito pelo Jason Aaron, com artes muito bacanas de vários desenhistas aí, vou mostrar para vocês. Vou tentar não dar muito spoiler, porque é quadrinho novo, né? Então é sempre bom a gente evitar alguma coisa de spoilers. Mas tenho que falar o princípio da história, que talvez o princípio da história já vai ser um pequeno spoiler, porque tem uma diferença aí, né? Ocorrem algumas mudanças com o Frank Castle, tá? Aqui nós temos aqui a contracapa. Essa arte aqui, cara, a arte dessa edição toda ela, eu achei ela muito boa, tá? Isso aqui, então, são 4 edições, tá? Do Punisher de 2022, é um A3, e o Punisher War Journal Blitz. São 144 páginas, R$ 39,90. Então, vamos lá. Eu nunca li Justiceiro, vou entender aquilo que tá aqui? Mais ou menos. Vamos lá dar uma olhadinha aqui. Eu vou mostrar para vocês a primeira edição, porque, e mesmo assim vai ter então esse pequeno spoilerzinho, né? Na verdade é um mote da história, tá? E é bem diferente isso aqui do Justiceiro. Depois eu vou me aprofundar um pouco nisso aqui. Mas, o que nós temos, tá? Quem já leu ali o Demolidor, aí, o último volume do Demolidor, se não me engano foi o número 8, já mostra que o Justiceiro teve uma pequena mudança aí na vida dele, tá? Bom, nós temos então aqui o começo, tem essa arte aqui que é um pouco mais, com um traço um pouco mais grosso aqui, com uma arte final um pouco diferente, com a pintura um pouco diferente, que são flashbacks. Então vai mostrar novamente lá o ocorrido com o Frank aí, quando que ele decide se tornar o Justiceiro, né? Que é quando que a família dele é morta no Central Park. Então vai mostrar isso aqui brevemente e daí vai mostrar isso aqui, que é um quadro bem interessante, que é meio que um flashback de toda a vida, de tudo que aconteceu com o Justiceiro, com o Frank Castle até então. Vocês podem ver aqui, tem até aqui no meio, ó, vocês estão vendo? Isso aqui é o Justiceiro Max, né? E tem muita coisa aqui desenhada pelo Steve Dillon, então é toda aquela fase do Garth Ennis, tem aqui partes do Mike Zeck, enfim. Tudo aquilo que aconteceu com o Justiceiro, ele mostra um pouco aqui nesse quadro. E agora vem a grande mudança, né? O Justiceiro, Rei dos Assassinos, que é um nome, então, desta fase. Nós vamos ter, então, a princípio, esse pessoal aqui que tá com essa roupa, esse capacete romano, na verdade, né? Eles estão com um terno e um capacete romano. Esses caras aqui, eles têm armas diferentes, né? Eles são apóstolos aqui, enfim, eles são uma gangue, né? De bandidos aí, que eles têm armas muito diferentes, tá? Eles têm canhões Banner, tem arma que tem a ver com o PIN, né? Com aquela questão de aumentar, diminuir coisas. Cara, são armas diferentes que vão ser abordadas, então, em algum momento dentro desta série. E aqui nesse primeiro capítulo, aqui nessa primeira edição de encadernada, já tem algumas dessas armas aí sendo utilizadas, provavelmente vão voltar em algum momento, tá? Então, essa galera aqui está negociando armas, e daí falta luz, enfim, todo mundo é morto, e daí sobra um, e daí aparece o Castle. Ele pede quem que é o líder, né? Quem que é o chefe ali dessa gangue ali, enfim, dessa célula terrorista, enfim, desses caras que estão vendendo armas
e o cara não diz quem que é o tal do líder. Isso vai ter, então, um plot twist, enfim, é um personagem conhecido, porém sumido, né? Eu não vou mostrar para vocês aqui, claro, né? Eu recomendo que vocês leiam. Aqui é muito interessante que o Frank Castle, ele está com uma roupa diferente, ele está com um logotipo diferente. Depois eu vou falar um pouquinho mais para explicar isso aqui, tá? Então primeiro vamos mostrar aqui. Então o Castle quer saber quem que é o chefe, ele não descobre. E daí nós vemos que o Justiceiro agora ele é líder do tentáculo. Ele é um líder do tentáculo. Nós temos esses balõezinhos aqui, esses quadrados vermelhos, que é falado dessa arquissacerdotisa do tentáculo. É essa senhora aqui. Ela está narrando, então, a história e daí vai contar, então, o ponto de vista dela sobre isso aí. É bem legal, assim, para quem já conhece o tentáculo. Aqui eu acho que dá uma aprofundada nessa mitologia por trás do tentáculo, essa coisa da besta, que é esse deus que eles veneram. Então eles veneram a morte, eles têm essa questão de ressuscitar, e esse é o ponto específico aqui dessa edição, um ponto que vai fazer com que o Castle se junte ao tentáculo. Vai mostrar isso, vai mostrar como é que eles se juntaram, tudo mais, né? Então é bem interessante. O tentáculo ataca o Justiceiro aqui no começo da história. Vai mostrar que o Justiceiro então está usando uma espada, então ele está aprendendo ainda, vai mostrar um pouco desse treinamento. Essa questão aqui que está mostrando aqui, então é um flashback de algum tempinho, né, quando que o Justiceiro ainda estava com o seu uniforme mais clássico. Ele enfrenta aqui o tentáculo, tem bastante porradaria. Quem gosta aí de uma boa porradaria aí, tiroteio, essas coisas aí do Justiceiro, tem bastante disso aqui. E daí essa arquissacerdotisa aí, né, que é como se fosse uma líder religiosa dentro do tentáculo, ela convence o Frank Castle a entrar para o tentáculo, porque eles ressuscitaram a Maria, a mulher do Frank Castle, que morreu lá no Central Park. Esse aqui é o mote da história, tá? Essa aqui é a primeira edição, como eu falei. São 3 que tem aqui dentro, mais a Blitz. Bom, a partir desse momento fica claro por que o Castle se juntou ao tentáculo, porque ele se tornou líder do tentáculo. A partir daqui, eu vou evitar mostrar para vocês, porque pode ser que tenha alguns spoilers, enfim, vai entregar alguma coisa. Eu vou pular para a edição final, que é essa Blitz, tá? Aqui está. Isso aqui é a capa, então, dessa edição do War Journal, chamada Blitz, é um one-shot. Aqui, nessa Blitz, acho que vai ser um pouco recorrente, se não me engano, esse formato aqui desse encadernado, aparentemente serão 4 encadernados, e tem esse one shot. Nesse momento aqui, o Castle está lutando contra o Monge do Ódio. É um vilão clássico aí da Marvel. Teve épocas que se dizia até que ele era o Hitler. Mas enfim, vai mudando a pessoa que é o tal do Monge do Ódio. E ele está lutando justamente com o tentáculo, lutando contra esse Monge do Ódio. Então é a história disso aí, tá? É a história do Castle lutando contra a célula terrorista do Monge do Ódio. E daí vai mostrar aqui toda a batalha, vai mostrar essas armas, um pouco daquelas armas que eu falei lá do começo, né, que o pessoal estava vendendo, eles estavam vendendo para o Monge do Ódio, entre outras equipes, tá? Entre outros vilões. E o Castle vai lutar contra esses vilões em algum momento, junto com o tentáculo, tá? Um pouco diferente isso, né? Mas, como vocês podem ver, é basicamente o Justiceiro fazendo suas mortes e tendo aqui sangueira, podreira, aquela coisa que quem gosta do Justiceiro já está acostumado e espera ver isso, tá? Então, é isso aí, tá? Esse one shot, então 3 historinhas aí. Aqui tem a galeria de capas, tá? E é um quadrinho, então, bem legal, tá? Eu gosto aqui do Jason Aaron, aqui como vocês podem ver, tem o Jason Aaron, tem, se não me engano, é a Torunn Grönbäck. No caso, ela escreve o roteiro do Punisher War Journal.
Depois nós temos as artes do Jesus Saiz, do Paul Azaceta e do Lan Medina ali na Blitz, tá? Então essa parte dos flashbacks aí, que tem esse traço um pouco diferente, é do Paul Azaceta. E o resto é do Jesus Saiz. Eu vou só mostrar mais um pouquinho aqui a arte, porque para vocês perceberem, né? A diferença aqui nos flashbacks, então tem esse traço aqui um pouquinho mais grosso, e na parte normal, então é um traço um pouco mais moderno, por assim dizer, né? A colorização mais em gradiente, assim, esse formato que a gente já se acostumou, que é mais atual, né? Mais moderno. E sendo que os flashbacks, então, é um pouquinho mais clássico, uma cor mais chapada, enfim. Bom, vamos aprofundar aquilo que tem aqui dentro de Justiceiro, falar algumas coisinhas importantes sobre essa fase agora. Então, pessoal, o que acontece, né? Nós temos esse Justiceiro trabalhando para o Tentáculo, sendo um líder do Tentáculo, sendo o punho do Tentáculo. Ele vai ser, então, um grande líder, né, dentro dessa organização criminosa que já enfrentou o Demolidor dia sim, dia não, e que tem aí uma participação bem influente, principalmente na parte do Demolidor, né? Hoje em dia, para quem costuma acompanhar as notícias do que está saindo lá fora na Marvel, nós já temos então um certo avanço durante essa fase aqui do Justiceiro e do Demolidor em si. Os dois já estão saindo na porrada, aí já foi anunciado que eles vão sair no soco, né? Devido àquilo que se mostra aqui nessa edição. Mas vamos falar então o que nós temos aqui nessa edição, né? Como vocês viram, o Justiceiro foi aliciado pelo Tentáculo, porque o Tentáculo ressuscitou, trouxe de volta à vida a Maria, né, a esposa do Frank Castle. Como que isso é possível? Bom, o Tentáculo ressuscita pessoas há anos, vocês já devem ter visto isso acontecendo aí com a Elektra, até com o Wolverine já aconteceu isso, né? Então o Tentáculo tem esse poder, né? Eles têm essas magias para trazer pessoas de volta à vida, e o grande lance deles é trazer as pessoas vivas para o mundo dos mortos. Então o que eles querem? Eles querem que quem está vivo morra e quem está morto volte à vida. É uma coisa meio bizarra, mas aqui dentro vai explicar, né? E quando o Tentáculo traz alguém de volta à vida, essa pessoa se torna capacho do Tentáculo, né? Faz as vontades ali desse grupo. Bom, falando sobre o Justiceiro, que é aquilo que tem aqui dentro de principal, tá? O Frank Castle aqui vai mostrar, né? Além daquilo que eu já lhe mostrei aí, né? Que ele está trabalhando para o Tentáculo e tudo mais, vai mostrar uma origem ainda anterior ao Vietnã. Você que já leu Platoon aí, né, o Pelotão, que fala sobre esta questão deles ter virado a chave no Vietnã, aqui vai mostrar que, na verdade, ele já estava da pá virada desde quando que ele era criança, ali, pré-adolescente, né? Então aqui talvez eu vou começar a falar um pouquinho mais além, talvez dar uma dissertada um pouco mais profunda. Então, se você tem medo de spoilers, você é obrigado por ter assistido até aqui, né? Mas esses spoilers não vão estragar completamente a sua leitura, tá? É importante pra gente fazer essa análise mais profunda. Vamos lá. O Justiceiro, desde criança, ele tem paixão pela morte. E aqui vai explicar que isso se deve ao fato de que ele é uma reencarnação de um cara que trabalhava para o Tentáculo aí, que era o punho da besta, né? O cara que ele vai fazer, então, as vontades da besta, que é esse deus do Tentáculo, que é um demônio, né? Então, ele é essa reencarnação e desde pequeno ele tem essa paixão pela morte, por matar e etc. Mas ele teve suas justificativas, ele teve suas motivações, ele matou pessoas que faziam o mal. Sim. Esse é o grande ponto do Justiceiro. Ele não é um cara bonzinho, ele é um cara que mata todo mundo, por mais que ele ache algum motivo para matar. Esse que é o problema, né? É você achar uma desculpa para fazer algo que seja ruim, né? Por mais que seja uma desculpa que você vai botar na sua cabeça que faz sentido, né? No caso aqui do Frank Castle, faz sentido eu matar todo mundo porque mataram minha família. Porém, desde pequeno ele tinha essa vontade, enfim, esse desejo de matar. Um grande filme de Charles Bronson. Enfim, vocês
já viram isso no Justiceiro, já viram ele matando um monte de gente e tudo mais. E aqui dá uma explicada um pouco mais além. Vai mostrar que ele tem mesmo um fanatismo pela morte e ele botou justificativa para fazer isso. Né? Tanto que, aqui, se a gente pensar um pouquinho, o Tentáculo ressuscitou a mulher dele. Tá? No caso aqui, não ressuscitou os filhos dele, mas aparentemente isso vai acontecer em algum momento. Nesse momento, então, o Frank Castle ele não teria mais motivos para matar, porque sua família está viva, né? Pois aí que tá, né, a grande jogada, na verdade. Ele quer matar, ele se botou esse motivo aí para matar, porque mataram a família dele, mas ele quer matar. Então o Tentáculo percebeu isso, enfim, essa arquissacerdotisa, né? Um nome meio difícil de falar, mas enfim, essa senhora, ela percebeu isso, ela já tinha se encontrado com o Castle quando que ele era pequeno, e enfim, ela queria que o Castle trabalhasse para o Tentáculo. É um retcon meio xarope, porque poderia ter acontecido antes essas coisas. Sim, mas assim, é justificável, tá? O Jason Aaron, ele escreveu uma parte ali do Justiceiro Max, que é bem legal, que também trata o Justiceiro como um cara que não é um herói, e é uma fase bem interessante, e aqui também tem isso. Uma coisa que é bem legal aqui, que tem essa parte do fanatismo, que é complicado de falar, que daí agora vai ter gente ali se coçando, vai dizer que eu sou comunista, mas seja você comunista, seja você fascista, seja você de direita ou de esquerda, seja aquilo que você for, o fanatismo é o que traz um problema, porque você não discute a realidade. Aquilo que lhe falam, aquilo que a direita fala, aquilo que a esquerda fala, se você for fanático por uma posição política, etc., isso vai te trazer problemas porque você não vai questionar a sua realidade. Por exemplo, eu até marquei aqui umas páginas de uma coisa que eu acho bem interessante, que não é necessariamente sobre o Justiceiro, mas que é uma coisa legal, que o Justiceiro sempre foi fã do Capitão América. Eu vou tentar mostrar de perto aqui para vocês, não sei se vai dar para ver, ele tá com uma camiseta do Capitão América. Ele sempre foi fã do Capitão América. Isso é nacionalismo, tá? Tem um pessoal que adora, que é contra, até, inclusive, tem pessoas que são contra o Capitão América, porque não, ele é um símbolo do imperialismo americano, mas a face ali, né? O cara tá vestido numa bandeira, né? Claro, sim, só que tem uma pessoa lá dentro. O Capitão América, ele questiona a sua realidade, ele questiona seu governo. Em diversos momentos ele foi contra seu governo. Só que isso aqui mostra que as pessoas não pensam nisso. As pessoas, assim, o padrão, né? Não é questionar, o Capitão América, né? Eu não vou usar o Capitão América porque ele é imperialista. Não. Ou o contrário, né? Eu vou gostar do Capitão América porque ele é contra alguns princípios ali da América como personagem, como pessoa, Steve Rogers, né? Enfim, o próprio aqui, o Frank Castle, ele é muito fã e isso mostra essa pontinha de nacionalismo. Inclusive aqui, num outro ponto, que daí também é bem importante mostrar, que eu não sei se vai mostrar para vocês, aqui temos o Frank fazendo o seu primeiro assassinato e ele está com uma máscara do Capitão América, tá? Também. E ali ele vai cometer o seu primeiro assassinato. E vocês veem aqui que na máscara tem um buraquinho pro crivo, né? Que é pra criança poder fumar tranquila, né? Não faça isso. Enfim, cara, isso mostra que o fanatismo do Castle, ele passa por diversos aspectos, né? No caso, é o fanatismo pela morte em si, e também pelo seu país. Cara, isso deixa bem claro aqui, o Jason Aaron ele conseguiu deixar isso bem claro, que o Justiceiro ele não é um cara bem intencionado, ele não é um cara do bem, ele não é um cidadão de bem. Ele é um cara sequelado, ele é um cara cheio de problemas e que ele achou motivos para fazer seus assassinatos e tudo mais. E mostra que os ícones que ele leva ali para a vida dele não é um ícone profundo, ele tá idolatrando aí a figura de Capitão América, não o Steve Rogers. O Steve Rogers ele tem suas partes boas ali quando que ele faz enfim, quando que ele tá do lado do governo, quando ele não tá, é por causa de motivos dele. Ele não vai ser um cara que aceita tudo que o governo faz. O governo tá fazendo alguma coisa, ele aceita.
Tem, por exemplo, o agente americano também, né? Ele é um cara que ele aceita muito do governo, principalmente se o governo for de direita, né? For explicitamente de direita. Porque você sabe, temos republicanos e democratas, né? Democrata é um cara de direita, mas uma direita mais de boa, né? E o republicano, ele é uma direita mais sinistra, né? Então, o Trump era republicano e o Biden é democrata, por exemplo, tá? Isso aqui é um exemplo aí para você que está tentando entender essas coisas aí, tá? Também não sou um cara o ideal para você aprender essas coisas, né? Vai aprender com alguém que entenda muito mais do que eu. Mas, enfim, o ponto disso tudo é que o fanatismo do justiceiro faz com que ele mate um monte de gente, ele invente coisas, invente motivos para fazer as suas matanças, e daí ele vai justificar isso por vingança, vai justificar isso por nacionalismo, vai fazer isso por motivo que ele vai inventar aí no dia. E aqui ele passa a matar para o Tentáculo, que é um grande vilão aí, enfim, uma galera que sempre matou muita gente aí e fez muito mal em diversos quadrinhos da Marvel. Ou seja, aqui nessa edição ficou claro que o Justiceiro é um vilão. Aqui ele está realmente se tornando um vilão. E além disso, um ponto bem importante aqui que eu quase ia me esquecer. Vocês viram, né? O logotipo do Justiceiro aqui na capa é o clássico. Porém, dentro aqui das edições, o Justiceiro já está com um logotipo diferente. Vocês sabem, né, o que aconteceu? Não sei se vai dar para ver direito aqui, mas é uma caveira com os chifres, né, um pouco diferente aí dessa caveira normal. E vocês sabem por que disso, né? Porque teve um monte de gente que adotou o símbolo do Justiceiro achando que era uma coisa boa, né? Achando que é a justiça. Mas o problema é que Justiceiro é no Brasil. O certo é Punicheiro, que é o punidor, ou seja, o cara que traz punição, ele não traz justiça. Aprenda isso e muito mais. Temos vídeos aqui que falamos sobre o assunto, inclusive com o Maurício dos Quadrinheiros, falamos sobre isso. E se você gosta do Justiceiro, não tem problema. Eu gosto das histórias do Justiceiro. Eu acho ele um personagem meio lamentável, um personagem triste, porque, né, tem toda essa carga aí, que ele é um cara, um serial killer. Mas, enfim, falei demais, o vídeo ficou gigante, e se você ainda não tá puto da cara, eu não sei o que fazer para deixar você brabo. E então, se você não tá brabo, muito obrigado, escreva ali nos comentários, não estou brabo, estou feliz, estou de bem com a vida, tô de vento em popa, e toda aquela letra daquela música da Xuxa. Certo, galerinha? E se tem alguém me xingando, vai lá me defender. Duvido alguém me defender aí, vocês sabem que eu preciso da defesa de vocês são inteligentes, vocês sabem que tudo isso que eu falei aqui vocês já sabiam, então eu só tô rebatendo para quem ainda não tinha percebido. E era isso por hoje, um forte abraço e tchau!